Olá, bem-vindo a mais um vídeo para enriquecer nossa conversa e aumentar, o grau de autoconhecimento necessário para bem viver eh, uma forma de vida que satisfaça e dê sabedoria. Não sei se tem deixado claro nos vídeos anteriores que minha grande preocupação é manter a saúde mental, preservar a capacidade de governar a mim mesmo. E, assim, com relativa autonomia. E não ser sequestrado por falácias religiosas ou ideológicas, ou mesmo por vícios do raciocínio comum. Vocês sabem, vivemos num mundo que peca pelo excesso de informações e dados de toda a espécie. Então, estudar as limitações da nossa mente, principalmente como ela opera em nosso dia a dia, no cotidiano, como incorporamos crenças, manias, hábitos, preferências, preconceitos e, claro, vieses, é o que é mais importante. Então, hoje vamos expor alguns vieses mentais, o que são e como estão presentes em nossa maneira de ver, avaliar e julgar o mundo. Os estudiosos já catalogaram mais de 100 vieses mentais, e que eles tecnicamente chamam de vieses cognitivos. Na verdade, a lista só cresce e não fecha facilmente. Mas não vou expor aqui a interpretação dos vieses cognitivos como os psicólogos, filósofos e os estudiosos em geral definem. Não é essa a minha intenção. Eu acredito que é mais interessante, para entender a questão, demonstrar esses vícios mentais enquanto aparecem em nosso viver do dia a dia. Vamos falar dos vieses na prática. Então vamos lá. Acho que aqui podemos pular etapas e definir basicamente os vieses como modo de operar da mente que não aceita facilmente as coisas não previsíveis ou complexas que exigem interpretação. Aquela interpretação rápida, instantânea. E a nossa mente prefere tomar atalhos, simplificar, formar preconceitos ou procurar regularidades e padrões. Então, dessa forma, a mente processa informações, interpreta o que vê, ou sente, compara, avalia, toma decisões imediatas. E, na maioria das vezes, sem raciocinar. E quando eu comecei a estudar essa questão, ficou patente que muito do meu modo de pensar estava carregado de vieses e eu nem percebia. E foi só quando estudei a definição, que uma boa parte desses vícios mentais que estão presentes em nosso mundo agitado em que vivemos. Então aí é que notei como minha mente julgava as coisas e isso refletia no meu comportamento. Quando eu rompi com a religião, foi uma maneira de superar o chamado viés de confirmação, que é quando uma pessoa só procura informações e dados que estão de acordo, ou que confirmam o que pensa ou acredita, e ignora tudo o que não confirma ou mesmo o que contrapõe. Por isso que a maioria das religiões exigem fé e não tolera dúvidas. Daí a necessidade de restringir leituras, contatos e diálogos a quem confirma ou reforça sua fé. Então, é restringido só no meio deles. O que aconteceu comigo, na verdade, foi que eu troquei aquele viés
de confirmação que me prendia às crenças da religião, pelo viés de confirmação daqueles que já a haviam abandonado. Então, nesse processo de afastar da religião, eu adotei um novo viés. Então, eu procurava estudar ou ouvir outros descrentes da religião, isso passou a ser até uma obsessão. Por anos eu mantive uma prudente distância dos assuntos religiosos, evitando até mesmo entrar em contato com os antigos irmãos da igreja. E eu então só me relacionava com quem tinha, da mesma forma que eu, afastado da religião. Esse foi a minha nova postura mental, que não deixa de ser um viés, né? E outros dois vieses bastante comuns são os de simpatia e seu oposto, que é o viés de antipatia. Eu mesmo me peguei praticando o viés de antipatia. Vou contar a história. Tinha um colega de trabalho que sujava a minha ficha junto aos nossos superiores. E eu era coordenador de obras de instalações elétricas e ele de instalações hidráulicas. Ele dizia aos nossos chefes que eu dirigia a obra lendo o jornal, porque toda manhã eu passava na banca de revista, comprava um jornal e levava para o trabalho. E, na verdade, eu não cheguei a ser arrependido. Talvez porque os resultados do meu trabalho sempre foram ótimos e até mais elogiados que o dele. Por exemplo, eu sempre cumpria prazos, tocava as obras com o mínimo de operários possíveis e não havia reclamação por parte dos clientes, né? Então eu nunca fui repreendido por ler jornal durante o horário de trabalho. Não me afetava a minha coordenação, né? Mas de qualquer forma, eu alimentava uma profunda ojeriza por esse companheiro de trabalho, que era uma espécie de dedo duro, né? Nas reuniões que realizávamos mensalmente na sede da empresa, eu evitava até ficar perto do sujeito, mas sempre me continha e não demonstrava ou tentava não demonstrar que tinha uma profunda antipatia por ele. Aí, certa feita, ele sofreu um acidente de carro. Assim, num fim de semana, estava até com a família. E eu percebi, né, assim, assustei até comigo mesmo, porque eu estava sentindo uma certa satisfação com aquilo. Eu pensei meio automaticamente que ele merecia se ferrar mesmo. Essa era a verdade. Mas isso me incomodou, aquele sentimento até cruel, de certa forma, né? Porque depois fiquei pensando e imaginei que podia ter acontecido uma tragédia. Afinal, ele estava no carro com a esposa e 3 filhos pequenos na hora do acidente. Então, foi dessa forma que percebi o quanto podemos ser cruéis e imagino que isso poderia ter acontecido comigo se fosse ele o sujeito que desejasse o pior para mim, né? Ou seja, o contrário também poderia acontecer. Hoje eu entendo que o mundo da natureza humana é assim mesmo, né? Nossa civilidade é um verniz sobre a pele. Qualquer coisa, por qualquer motivo, esse verniz derrete. E revelamos então a nossa verdadeira natureza de animal bruto que somos. Assim, desde a pré-história. O viés de simpatia é muito interessante, que é o contrário do viés de antipatia, né? O antônimo de antipatia. É aquele atalho mental que usamos para julgar questões ou comportamentos de uma pessoa que é, por exemplo, nossa amiga, ou que achamos simpática, uma pessoa carismática, uma pessoa popular. Então, para com essas pessoas, o que elas dizem, creem ou defendem, recebem automaticamente nosso apoio ou nossa concordância. Independente do valor ou do sentido expresso por aquela declaração dele ou aquela afirmação da pessoa que a gente simpatiza.
Então, numa linguagem grossa, para essa pessoa, somos mais propensos a perdoar os erros de um amigo ou de um membro popular do grupo social, ou da mesma religião, ou da mesma corrente política ou ideológica. Então esse viés de simpatia envolve até coisas, objetos, propriedades ou costumes. Por exemplo, certa vez, comprei um carro nada popular, né? Mas que me agradou pelo estilo, pelo preço também, né? Pela cor, pelo interior bem amigável. Meus amigos ficaram horrorizados, né? Quando eu mostrei o carro. Disseram que era um carro muito ruim de vender, que seria quase impossível achar outro comprador quando desejasse passar ele para frente. E diziam que tinham uma mecânica muito ruim, principalmente suspensão. E além de tudo, era um carro muito barulhento. Bem, realmente o interior do carro não era tão silencioso quanto um Mercedes-Benz, mas não chegava a me incomodar. Eu imaginei que o carro estava estigmatizado assim no mercado por algum detalhe qualquer, talvez. E eu fiquei com ele 4 anos e nunca me deu problema. Nem nunca me deixou na mão. Quando decidi vender, um vizinho ficou sabendo e logo me disse que compraria o carro, desde que ele tivesse um preço ali mais ou menos abaixo da tabela. Aí então eu disse para ele que o carro estava bem conservado, pouca quilometragem, então eu queria no mínimo o preço da tabela. O homem hesitou um pouco, mas acabou confessando que toda vez que via eu sair com o carro, ele imaginava comprar um igual, achava lindo, estiloso, mas ele insistiu em comprar, mas eu não quis dar desconto. Mas ele acabou aceitando o preço que eu pedia e ele comprou. Então dessa forma tive um carro mal afamado, mas que não me deu problema. Não era uma BMW, mas razoavelmente confortável e foi fácil passar para frente. Então eu fiquei pensando, né? Comprei aquele carro pelo meu viés de simpatia, né? Eu tive simpatia, então eu fiz questão de comprar. Já meus amigos o avaliaram pelo viés de antipatia. Então eu pergunto, quem tinha razão? Bem, depois pesquisando sobre aquele modelo, eu descobri que a primeira versão teve muitos problemas, mas foram corrigidos nas versões seguintes. Inclusive a versão que eu comprei era já a terceira. Então esse é um exemplo, conforme os especialistas dizem, né, de viés de primazia, que confirma o ditado popular: a primeira impressão é a que fica. Outro viés curioso é o chamado vácuo de empatia, que é quando avaliamos as coisas, assim em função de nossos humores, né? Ou como nós estamos sentindo naquele momento ou naquela circunstância, ou assim quando envolve experiências pessoais com determinada situação. Por exemplo, quando estamos com fome e vamos ao mercado, ao supermercado, tendemos a comprar alimentos menos saudáveis, aqueles que matam a fome mais rapidamente. Outro caso é o da pessoa que diz que está com muita dor, né? Mas se contém e não quer ficar expressando, se lamentando. Então ela controla a sua dor. Então, para quem ouve a pessoa falando e não vê ela se contorcendo, imagina que a dor não é tão severa. Ou seja, ela é incapaz de perceber que o outro está com dor, só não está se expressando exageradamente porque ele está se contendo.
Outra característica desse viés é que quando estou de mau humor, tudo parece desagradável. Pessoas, coisas, clima, etc. Por outro lado, quando estou de bom humor, tudo me parece alegre, prazeroso, os amigos e colegas que me cercam parecem cordiais e educados. Uma pessoa pode estar sobre efeito do vácuo de empatia, uma pessoa que está, né, sobre o efeito do vácuo de empatia tende a julgar as pessoas ou coisas em função da própria experiência ou da sua situação, né, ou sua situação permanente ou provisória ou momentânea. Por exemplo, uma pessoa rica é incapaz de imaginar como é sofrida a vida do pobre. Já uma pessoa que passou por privações na infância e na juventude, mesmo que fique bem de vida, consegue imaginar o sofrimento dos pobres. Outra coisa, uma pessoa saudável não consegue imaginar quão grande mesmo é o sofrimento da outra que está lutando contra um câncer, por exemplo. Então, esse viés também é representado por aqueles que têm dificuldade, uma dificuldade especial de perceber ou mesmo de imaginar que tudo é temporário, que tudo muda, a vida, a natureza estão em fluxo permanente. Então o mau humor passa, a alegria passa, tristeza também passa, o tempo chuvoso é sucedido pelo ensolarado, o amigo pode tornar-se inimigo, o inimigo pode de repente ser amigo. Ou seja, no mundo as circunstâncias variam imensamente ao longo do tempo. Inclusive não tem aquele ditado que diz que quando a gente fica em dificuldade financeira, os amigos somem? A empatia também some com eles. Ficar doente também pode significar perda de amigos. Não é à toa que existe aquela percepção de que o melhor teste para saber quem é amigo verdadeiro e quem é falso é quando precisamos deles. Outro viés correlato ao viés de empatia é aquele da ação ou omissão. Eu tinha dois amigos em comum, sendo que um deles falava mal do outro para mim. E nesse caso, eu fiquei diante de um dilema. Contava para o primeiro que o segundo falava mal dele e era possivelmente um falso amigo, ou ficava calado. E foi um dilema angustiante para mim por um certo tempo. Eu pensava que se contasse a verdade, poderia provocar uma briga entre eles e perder, de repente, as duas amizades. Agora, ficar calado e saber que tinha um amigo que era e continuaria vítima de difamação do outro amigo, me preocupava muito. Mas acabei não contando. Mas a vítima ficou sabendo por outros meios, não descobri como ou por quem, ele ficou sabendo. O resultado é que os dois romperam a velha amizade depois disso. Então, mas por muito tempo eu carreguei aquela culpa por não ter sido sincero com esse amigo. Mas de qualquer forma eu continuei amigo de ambos, mas não falava dessa amizade, né, para eles, né. Então para um eu não falava que era amigo do outro e vice-versa. E tem o viés de ação, já o viés de ação ou omissão está muito presente na política, por exemplo. Em época de eleição, quando nenhum dos candidatos majoritários me agradam, eu fico no dilema de votar no chamado menos pior, ou então anular o voto. E tempos atrás estudei essa questão por um longo período. Cheguei até a lançar na internet um artigo pregando a omissão nesses casos, né? Ou seja, eu pregava o voto nulo. Mas depois eu refiz minha avaliação porque aquela escolha me incomodava, né? De tipo ficar no muro, né? De anular meu voto.
era uma escolha que não me satisfazia. Então eu retirei o artigo e modifiquei para afirmar que não existe candidato perfeito, nem menos pior de maneira genérica. O que existe são candidatos que refletem a média da sociedade. De certa forma, os eleitores é que acabam escolhendo os pretendentes a cargos executivos até antes de se candidatarem. Ou seja, o mundo da política também é o mundo da oferta e da procura. E quando a qualidade de uma grande parcela dos eleitores é ruim, ou avalia um político por métodos equivocados, haverá político disposto a atender aquela demanda. Então a questão é que só haverá melhora na escolha de candidatos quando houver melhora na percepção do que é bom ou mal, do que é um bom ou um mau candidato na mente da maioria dos eleitores. Assim, eu voto no que atende ao mínimo possível das minhas percepções do que é bom, do que é um bom ou mau candidato. Não vou me importar muito com a avaliação da maioria da população. Então, resumindo, voto no menos pior, né, de certa forma, mas por uma questão de avaliação nos prós e contras. E o que me resta, né, então, é trabalhar para chamar a atenção dos outros de que temos os políticos que merecemos. Isso não vai mudar enquanto tivermos uma sociedade mais preparada, só vai mudar quando tivermos uma sociedade mais preparada para avaliar melhor seus políticos. Bem, por hoje chega. De qualquer forma, continuaremos no próximo vídeo a falar dos vieses mentais. Esse assunto é muito complexo e extenso, mas afeta a nossa capacidade de preservar a saúde mental e também o espírito livre. Então, até lá.